Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Vamos começar mais uma palestra da nossa Casa Espírita Cristã. Hoje, dia 3 de agosto. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Hoje, 3 de agosto. Vamos começar mais uma palestra aqui na nossa Casa Espírita Cristã. Primeiro, a gente vai fazer uma leitura, tá, do livro Fonte Viva. Mas antes da leitura, nós tínhamos uma palestra marcada que chegou a ser divulgada, mas ela, por imprevisto, ela não pôde acontecer. A boa notícia é que ela não foi cancelada, então ela vai ser adiada. E no futuro próximo a gente vai trazer a divulgação dela, porque o tema é muito legal, né? Lida com sentimentos e emoções. Para a nossa noite de hoje, nós vamos falar aqui sobre cartas vivas, que é um tema que particularmente gosto muito, especialmente ligado ao autor que é Paulo de Tarso. Então nós vamos passar hoje a nossa noite, nossa quase uma hora em torno desse tema. Para começarmos aqui, eu trouxe o livro Fonte Viva, né, acho que já bastante conhecido da maioria de nós. Eu vou ler a lição 25, para a gente poder nos conectar, harmonizar nossas mentes, né, e nos ligarmos aí no que nos interessa, que é uma conexão um pouco mais alta. A lição 25 começa com o título Nos Dons do Cristo. A citação é de Paulo aos Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, do dom do Cristo. Emmanuel faz o seguinte comentário. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela possam se expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas, ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons
do Cristo. Eu vou convidar todos vocês agora para que a gente possa, em prece, nos unirmos, né? Pedindo a Deus que possa abençoar cada um de nós, especialmente nos conectando com o nosso benfeitor, com o nosso amigo espiritual, com o nosso protetor, com aquele que está junto de nós nessa vida, esperando que a gente possa, passo a passo, melhorar um pouquinho que seja uma noite, que a gente abra não só as nossas mentes, mas também os nossos corações para as reflexões que o tema propõe. Que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Nós temos aqui um desafio que eu considero bastante intenso, que é falar de qualquer texto que venha de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso é esse espírito que eu acredito não, posso até ser mais sincero, Paulo de Tarso é esse espírito que nós não conhecemos o tanto que nós deveríamos conhecer. Eu sou um grande suspeito para falar de Paulo de Tarso, porque, para mim, depois de Jesus, ele é a principal figura do cristianismo. Eu sei que isso pode ser um assunto polêmico, né? Nós temos tantas figuras interessantes no cristianismo. Nós temos o próprio Pedro, né, que é a pedra onde a igreja se edificaria. Nós temos João, que é aquele que permanece junto à mãe de Jesus nos momentos mais difíceis. Nós temos Maria Madalena, com todo o simbolismo que ela traz de reflexão, mas eu ainda considero Paulo de Tarso, para mim, uma das maiores figuras e pouco conhecido de nós espíritas. Não sei se vocês sabem em relação a fatos históricos, mas Paulo de Tarso foi aquele que tirou o cristianismo que nascia ali só na Palestina e levou para outras cidades fora de Jerusalém. E Paulo, ao fazer isso, que inclusive, olha que interessante, quando Paulo resolve ir pregar, fazer suas viagens, levar a mensagem cristã para as cidades que não eram ali do miolo judaico, né? Pedro discorda dele, olha que coisa. E ele e Pedro, então, se desentendem, porque Paulo queria ir lá pregar para os gentios ou para aqueles que não eram da cultura judaica, que não tinham nascido ali dentro daquele universo cristão onde Jesus começou a se desenvolver, que era o mundo judaico, e Paulo vai para a Grécia, Paulo vai para outros lugares que não tinham nada a ver, e Pedro discorda. Olha que essa é uma reflexão que isso vale uma outra palavra, né? Uma outra palestra, perdão. Pedro discorda dele, mas ele vai a si mesmo. E, por curiosidade, Paulo ter feito isso salva o cristianismo, porque no ano 70 depois de Cristo, há uma grande devastação das cidades onde os primeiros cristãos estavam. E o que acontece se não fosse essas novas cidades que Paulo tivesse aberto às comunidades, o cristianismo corria o risco de ter acabado. Porque foi dizimado, foi quebrado muita coisa, pessoas foram, enfim, mortas, foi no ano 70 ali mais ou menos, foi uma grande devastação. E o que salva são exatamente as comunidades que Paulo tinha feito nas suas viagens, tão conhecidas viagens. Tá? E hoje o nosso tema é: somos cartas vivas do Evangelho? É uma pergunta. Esse tema foi indicado para mim e eu achei bastante interessante em função do desafio que é nós falarmos de um texto que vem de Paulo. Eu vou começar aqui agora a trazer um pedaço desse trecho e deixa eu fazer aqui um exercício de tentar projetar, vamos ver se eu consigo. Eu oriento todos os palestrantes nas segundas, né, quem já deu palestra se encontrou comigo alguma vez, e eu vou ver se eu não vou errar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se eu vou errar? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, estou conseguindo projetar. A segunda epístola aos Coríntios. Né? Então tá aqui, Paulo de Tarso, ele fazia suas viagens, mas naquela época a viagem era extremamente desgastante, né? Naquela época se movimentar de uma cidade para outra trazia uma grande dificuldade, né? Uma vez que o pessoal ele viajava do jeito que dava, né? E aí, de um certo tempo depois, para manter essas cidades que ele viajava, abriu um núcleo cristão lá, cristão. E depois o que ele fazia era mandar carta, tá?
E Paulo, ao mandar essas cartas, nós temos um dos maiores legados ali do ensinamento dos primeiros anos ali do cristianismo, que são as epístolas de Paulo. Então, o que nós temos são as cartas que Paulo manda, e esse conteúdo é um dos mais importantes do Novo Testamento. Paulo que era Saulo, né? Para quem não conheceu o livro Paulo Estevão, é uma sugestão, é um grande clássico da doutrina espírita, por Chico Xavier. E Saulo, que era um grande perseguidor, um homem de muita energia, se converte, na própria vida muda e se transforma então em Paulo e passa a ser a favor do cristianismo. Essa história ela é bela, eu não corro nenhum risco de falar aqui ela em pouco tempo, porque a gente precisa ler esse livro para poder entender a carga que é. Mas vamos começar a ler a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto é uma cidade, era uma dessas que ele visitou, abriu, e tempos depois, muitos problemas acontecendo em Corinto, na sociedade que ele tinha aberto, nesse agrupamento, Paulo começa a escrever para essas pessoas que lá estavam, porque elas estavam com problema. Olha que coisa, né? A gente começa a achar que os problemas que a gente tem na nossa casa espírita, na vivência ali, até de outras religiões que sejam, elas são próprias só desse tempo, não. Lá, desde aquela época, já acontecia muita coisa, inclusive no livro Boa Nova, também de Chico Xavier pelo Irmão X, ou Humberto de Campos, a gente vai ver que entre os discípulos lá, os apóstolos, já tinha muito problema desde aquele momento. Nós não somos privilegiados com isso. Paulo começa, então, escrevendo, e eu já estou no item 3, a dizer o seguinte para essa cidade que ele tinha visitado: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Havia um conflito muito grande, a gente tem que saber o contexto do que a gente está lendo. Isso é muito importante, eu faço questão de toda vez trazer. Quando nós olharmos algum trecho de uma sociedade antiga como essa, de um povo, a gente tem que ir lá entender o contexto onde essa carta, esse trecho foi escrito. Senão a gente corre o risco de interpretar as coisas de maneira muito superficial. Mas vamos lá. Nós tínhamos Moisés, que era o grande, o Velho Testamento, chamado Velho Testamento, era o grande homem antes da chegada de Jesus. É considerado pelos espíritas como a primeira revelação. Mas Moisés tinha uma lei muito dura, né? Porque era típico daquele momento, era típico e era transitório. Então, muito do que Moisés trouxe, em muitos momentos, se chocava com a visão que Jesus trouxe, que era uma visão do amor. Jesus apresenta o perdão para as pessoas, né? Naquele momento, não estava muito acostumado ao perdão. Se você causou alguma a alguém, essa pessoa vai te causar na mesma proporção ou pior. Então, não em tábuas de pedra, ele quer dizer que o ensinamento já não deveria mais estar como sempre esteve lá nas Escrituras, lá desde a época de Moisés, mas nas tábuas do coração. Então, ele vem chamar a atenção porque havia problema na comunidade de Corinto. Ele começa dizendo que essas pessoas que ali estavam em Corinto, que estavam com desentendimento, divergência, etc., ele fala que já é manifesto que essas pessoas eram as cartas do Cristo, eram cartas vivas do Cristo. E ele continua: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha, de novo ele citando a mudança de visão que deveria acontecer do mundo que seguia Moisés para o mundo que Jesus estava apresentando. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. A gente já deve ter lido isso muitas vezes, né? A letra mata e o espírito vivifica. Vem daqui, né? Talvez a gente não saiba de onde vem esse texto, mas está em uma dessas epístolas, e Paulo escreveu várias. Então, a gente está pegando aqui alguns trechos da segunda epístola aos Coríntios, da cidade de Corinto, e olha quanta coisa interessante tem aqui. E ele continua, o texto é maior, eu trouxe só alguns trechos, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, se o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Esse outro trecho, esse finalzinho aqui, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, é mais uma palestra. Isso daqui sozinho, para a gente refletir o que é a liberdade e o que é a nossa razão, como seres humanos, conseguir superar as nossas paixões, do ciúme, da inveja,
da maledicência. Aonde há liberdade é porque ali está o Espírito do Senhor. Mas vamos voltar para o trecho que nos interessa. Eu estou querendo só mostrar para vocês a profundidade que é a epístola que Paulo escrevia, porque nós vamos olhar hoje somente esse trecho aqui, gente. Olha, nós vamos nos dedicar à noite somente a esse trecho. Eu trouxe aqui pequenos trechos da carta, ok? E nesses aqui eu não vou nem conseguir me dedicar muito, porque o nosso tempo não permite. Mas eu fiz questão de marcar aqui em bold alguns trechos, porque a gente tem que entender o contexto. Então, Paulo, ele estava dizendo para as pessoas lá na cidade de Corinto que elas precisavam mudar o pensamento delas. Elas tinham que sair de uma visão voltada ainda do Velho Testamento para entrar numa visão que era a proposta cristã, que era uma proposta completamente mais avançada, entendendo que Moisés, quando tem a primeira revelação, ele traz a justiça, e ainda numa sociedade muito rude, né? Com aspectos sociais ainda muito primitivos. Então, quando Jesus chega, ele apresenta uma proposta muito superior, mas as pessoas ainda estavam muito acostumadas pela cultura, pelo hábito e pelo, como disse aqui na encarnação, essa briga que nós temos aqui do espírito que quer evoluir com ainda esse lado mais animalizado que nós temos. A sociedade estava em briga, e Paulo então escreve para essas pessoas dizendo que não era mais somente nas tábuas de pedra que deveria estar o texto, e que deveria estar no coração, e dizendo o seguinte: era preciso um Novo Testamento. Vocês já conseguem perceber qual é o tom do texto de hoje? Porque a reflexão que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: nós temos aqui três separações, né? De uma carta viva. A gente está falando, então, de exemplo, de prática. Paulo convocava isso. A convocação do texto era: sejam exemplo, sejam prática. Percebam que vocês são aqueles que estão tentando escrever um Novo Testamento. Depois nós temos o próprio Evangelho. O Evangelho, o Haroldo Dutra tem uma palestra interessantíssima que ele fala o seguinte: o mundo está tentando entender a grandiosidade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele vem dizer o seguinte, ele vem falar, para você, que alguém te maltratou, que alguém caluniou, que alguém te fez mal, a proposta é: agradeça a essa pessoa, faça uma prece por ela e peça que no dia seguinte você consiga superar. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta cristã. Então, Haroldo Dutra faz uma reflexão interessantíssima. Ele fala: o Evangelho não é desse mundo. Porque o mundo nosso, hoje, como ele está, ele não está preparado para uma proposta dessa. E depois vem Paulo de Tarso, como eu disse, para mim, a figura principal do cristianismo. Mas eu tenho uma pergunta, deixa eu interromper aqui agora um pouco essa transmissão. Eu tenho uma pergunta para fazer para a gente. Qual o sentido que o Evangelho tem para nós? Porque nós atribuímos sentido às coisas. Eu vou fazer uma pausa aqui na palestra, porque essa é uma parte importante. Nós atribuímos sentido às coisas. As coisas são fatos, elas existem. O Evangelho está lá. O Evangelho é aquela série, o Novo Testamento é aquela série de ensinamentos que Jesus deixa para a gente. Mas qual o sentido que a gente dá para ele? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode pegar a Idade Média e o sentido que foi dado por o Evangelho era de poder e medo. Era de controle. E, inclusive, eu ouso dizer que boa parte de nós estava envolvido com isso. Eu acho que a gente está aqui hoje, nessa e talvez em vidas anteriores, tentando recuperar essa vivência negativa que a gente teve com o Evangelho. Mas qual é o sentido que a gente dá para o Evangelho? Porque eu ouso dizer aqui o seguinte: talvez, perceba, talvez o sentido que a gente dê para o Evangelho ainda tem mais a ver com as vidas nossas que já passaram, no envolvimento equivocado com a mensagem cristã, e muito diferente da ideia do próprio Cristo, que é de humildade e perdão. Nessa leitura que eu fiz aqui, que é a leitura 25, tá? A leitura inicial que eu fiz para quem por acaso tenha chegado depois, eu li o livro Fonte Viva, e eu trouxe aqui a leitura 25 nos dons do Cristo. Emmanuel fala o seguinte: o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade.
Quem de nós aqui ousa afirmar com toda a certeza que já entendeu o sentido verdadeiro do evangelho, que é de humildade e perdão? Porque o que eu quero trazer para a gente de reflexão hoje, e aí eu proponho que seja muito sincero, que a gente seja muito sincero com a gente mesmo, porque eu poderia ler uma série de coisas bonitas, a gente ficar muito encantado com isso, e a aplicabilidade disso, a conduzir isso para a nossa vida prática, talvez fosse ficar no segundo plano, né? Aquela coisa de você contempla uma coisa, o dia passa, no outro dia você já não lembra de mais nada. A pergunta para vocês é qual é o sentido que nós estamos dando para o Evangelho? Eu vou colocar novamente essa tela aqui para deixar isso bem fixado para nós. Qual o sentido que estamos dando para o Evangelho? Porque não vamos duvidar que a maioria de nós ainda está ligado ao poder e o medo e ainda pouco ligado à proposta de humildade e perdão. Então, quando fala, seja uma carta viva do Evangelho, mas de que Evangelho que a gente está falando? Hugo, isso é besteira. Se você acha que isso é besteira, provavelmente você está no mesmo erro da maioria de nós de não ter entendido qual é o sentido do Evangelho segundo Jesus pregava, segundo Jesus vivia, que é um sentido de humildade e perdão. Por que isso acontece, gente? Porque nós vivemos a maioria das nossas vidas ainda muito distante da proposta cristã. Então, quando você fala para alguém, vá ser uma carta viva do Evangelho, mas qual Evangelho que a gente está falando? Se nós formos olhar hoje a maioria dos movimentos religiosos, ainda a gente vai ver a soma muito maior da vontade das pessoas de assumir poderes, não entendendo que liderança nada mais é do que responsabilidade, não é privilégio. Nós vamos ver as pessoas agindo pelo medo, o medo de alguém ser mais importante que eu, a minha vaidade. Eu vou lá, então, começo a falar mal dessa pessoa para o grupo onde eu frequento, e essa pessoa descobre, fica com raiva de mim. O medo, o poder e todo esse jogo ainda tem mais sentido para a gente do que a proposta de humildade e perdão. Será que é exagero falar isso? Será que eu estou exagerando? Será que nada disso faz sentido? Porque eu desconfio que faça. Eu acho que a gente ainda não entendeu de qual evangelho que a gente deve ser a carta viva. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente refletir sobre que tipo de evangelho nós queremos propagar. Porque em algum momento ele vai ter que sair simplesmente de uma vivência meramente contemplativa para uma vivência de atitude. Mas vamos ver então que tipo de atitude que a gente está falando. Vocês conhecem o livro Boa Nova? Boa Nova é um livro que, como eu já citei aqui, para mim, eu acho que é um livro indispensável para qualquer um que queira entender o evangelho que Paulo de Tarso falava. Não tem como entender o evangelho de Paulo de Tarso se nós não estivermos muito em sintonia com qual evangelho esse livro Boa Nova traz. Eu vou trazer uns trechos aqui para vocês do livro Boa Nova. Humberto de Campos, ele tem acesso aos arquivos espirituais para entender lá na época de Jesus, na vivência de Jesus ali com seus apóstolos e todo aquele contexto, qual era aqueles exemplos que a gente tanto ficou sabendo. Eu vou trazer aqui alguns trechos, tá? Primeiro trecho, capítulo 6. Não, isso é Jesus falando, tá? Olha, eu vou trazer alguns pequenos trechos só para que a gente entenda de qual evangelho nós devemos ser cartas vivas. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Isso era sempre diálogo de Jesus com seus apóstolos. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Jesus começava a explicar para eles qual que deveria ser a compreensão de Deus. Se hoje a gente ainda não entende Deus, imagina naquela época que muito menos se tinha refletido e pensado sobre isso. Esse trecho aqui sobre Deus não é aquele que concede, mas é aquele que educa, ele quer dizer que por trás
há uma inteligência, há um sistema de leis divinas que tudo o que ela faz é nos impulsionar para frente para a evolução. Todas as coisas que acontecem, elas acontecem pelo simples motivo e grandioso motivo de nos educar para sermos espíritos melhores. Qual é o propósito do ser humano? É ser humano. Apesar da gente se entender muito distante disso na maioria das vezes do nosso dia a dia. Ser humano, ser mais sensível, né? Se importar com as coisas que são essência. A gente ainda vive muito na periferia da essência. Nós vivemos muito ainda conectado com aquilo que não nos eleva, que não nos educa. E aí reclamamos dessas leis quando elas vêm pela dor, nos impulsionar para o crescimento. E quando vem aqui embaixo entender que nos dias de calma é fácil provar fidelidade, eu acho que a gente poderia citar o momento que a gente está vivendo hoje no mundo, porque na medida em que nós tivemos esse isolamento social e todas essas coisas, como nós reagimos a isso? Quem fomos nós durante a pandemia? Isso diz muito sobre a gente, mas não tem que ter medo de você admitir quem você se tornou, porque às vezes a gente fica num conflito interno para não admitir que a gente tem uma falha, a gente tenta se enganar, a consciência não deixa, e fica aquela luta, aquela perda de energia, e a gente se torna uma pessoa ruim, uma pessoa negativa, atrai pensamentos negativos, atrai espíritos igualmente, ainda vibrando no medo, vibrando na raiva, quando mais fácil seria? Essa pandemia me mostrou o quão frágil eu sou. Essa pandemia me mostrou como ainda eu não tenho nada daquilo que eu costumo dizer, ou eu tenho muito pouco, como esse trecho da leitura inicial mostrou. E que eu preciso reconhecer esse meu estado para não entrar numa falsa ilusão de quem eu sou. Né? Porque só nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer é que verdadeiramente nós provaremos e mostraremos quem nós somos. Este aqui, gente, é um parágrafozinho do capítulo 6 do livro Boa Nova. Imagina todo o trecho do livro. Eu vou trazer mais alguns trechos, porque eu acho que a gente tem que ser lembrado e nós temos que visualizar que tipo de evangelho nós estamos aqui, a partir daquele texto de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, em uma frase. Porque ele mandou uma primeira epístola aos Coríntios, ele mandou uma segunda, a gente pegou dessa segunda uma frase para refletir. Mas se nós não entendermos que evangelho é esse, de nada vai adiantar, porque a gente vai continuar perdido. Entende? A nossa necessidade é de entender de que tipo de evangelho que nós estamos falando. Eu trouxe aqui o primeiro trecho. Nós estamos falando de, primeiro, entender que as coisas têm um sentido de acontecer e que só nas horas mais tormentosas é que a gente vai mostrar quem nós verdadeiramente somos. E aí fica a reflexão de quem estamos sendo, né, nesse momento aí de pandemia. Seguindo aqui agora, trazendo o capítulo 7, mais um pequeno trecho. Eu separei alguns trechos muito curtos, não representa a obra, mas é para contextualizar a palestra de hoje. Se procura semelhante realidade, ele falava do reino de Deus no coração, porque tinha essa pergunta entre os apóstolos ali, os seguidores. Você já tem o reino de Deus no seu coração? E o outro falava, sim, eu tenho. E você? Você que não tem, e aí ficava toda uma confusão. Jesus, então, sempre, no final, vinha e deixava algum ensinamento, e ele falava, se procura semelhante realidade, ou seja, ter o reino de Deus no coração, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? A gente já podia parar por aí, que já é suficiente para entender a carga, né, a profundidade do que tem esse parágrafo. Mas vamos continuar. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconhecemos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Esse é o evangelho, gente, do qual nós temos que ser carta viva. Ele está lembrando que somos todos irmãos no mesmo caminho. E é fácil? Não. Não é fácil admitir isso. Eu tive, de 17 a 18h30, uma reunião profissional, onde eu fiquei ouvindo uma pessoa ser injusta por 1h30. Porque o que ela falava não era a tradução da realidade para tentar levar uma vantagem.
E naquele momento, aquela reunião, quando acabou, eu parei para pensar, e talvez por uma inspiração, não sei, me veio a seguinte reflexão. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. Se nós insistirmos em ficar somente observando a literatura do Evangelho, nós não vamos entrar na profundidade a que ela se propõe. Nós temos que entender que esse é o desafio, levar isso para a prática. Aquela foi uma reunião extremamente desgastante, assim como você já teve, tem e vai ter. Muitos momentos como esse. Mas entender aquele próximo como meu irmão é ser uma carta viva, é o desafio de se melhorar pouco a pouco, porque se eu ainda quero o reino de Deus, reclamando a mudança no próximo, reclamando a mudança que o outro, que o meu adversário seja melhor, eu ainda não entendi o que é ser uma carta viva do Evangelho. Posso estar sendo uma carta viva de qualquer coisa, menos do Evangelho. Agora, vamos tentar lembrar de como a gente tem agido. Como é que a gente faz quando as pessoas discordam da gente? Na nossa vivência de casa espírita, por exemplo. Quais são as emoções que a gente carrega quando a gente enxerga no outro um problema? O quão irmão aquela pessoa é quando ela passa a não concordar com o nosso ponto de vista? Eu trouxe aqui só um parágrafo, tá, gente? Do capítulo 7, perdão. Que ele é muito mais interessante e muito mais profundo do que isso. Mas vamos continuar. Eu trouxe mais trechos aqui, porque não adianta, veja bem, não adianta eu pegar esse trecho, vós sois a carta do Cristo, ou sermos cartas vivas, e a gente então aqui parar nessa superficialidade. Nós temos que entender de qual evangelho Paulo de Tarso falava, tá? Então, citei o capítulo 7. Eu tenho também aqui uma citação do capítulo 8. Os discípulos e apóstolos, então, conversavam com ele. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós fortaleza permanente? Essa pergunta é incrível. Humberto Campos, quando relata isso, eu tenho certeza de que ele faz isso com muita sabedoria, orientado, né, pelos amigos superiores, e a resposta é ainda mais surpreendente. A verdade não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Mas vamos voltar na pergunta, porque ela tem muita carga. Nós estamos aqui lendo sobre um evangelho que Paulo convoca para sermos cartas vivas. Eu citei aqui um exemplo, vivido por mim, que ele é vivido aos montes por todos nós. E aí você fala, eu não consegui agir como Paulo está propondo. Qual que deve ser, então, a minha reflexão diante disso? Porque aí a gente tem o perigo enorme de cair numa falsa percepção de nós mesmos e nos enganarmos, achando que nós teremos fortaleza permanente. Não teremos. Não teremos. Essa lição 25 inicial, ela fala que a evolução ela é passo a passo e que a verdade não está aqui para exigir, ela está aqui para transformar. Não se trata de um desespero pela evolução. Se trata, na verdade, de um convite à transformação. E é isso, eu vou no final abordar isso com mais propriedade, mas a gente precisa repensar qual é a relação que a gente tem com o Evangelho, qual é o sentido que o Evangelho está tendo em nossas vidas. Porque, gente, não é fácil estar muita coisa errada. Porque são muitas encarnações que a gente teve aonde a relação maior ela estava no poder e no medo. Ela não estava na humildade e no perdão. A gente está conhecendo aqui agora os trechos da humildade e do perdão, mas a maioria de nós ainda age aqui, ó, no poder e no medo. Então ele fala aqui mais para baixo, ali marcado alegria, coragem e esperança. O que é alegria, coragem e esperança? Isso é um exemplo de quê? Virtude. Alegria, coragem e esperança são exemplos de virtudes. Ele está falando que
nós teremos dificuldade, nós não conseguiremos. Pedro vai negar Jesus. Sabe? Os discípulos vão se revoltar quando os apóstolos vão se revoltar quando os soldados chegarem para prender Jesus. Judas vai trair. Judas vai dizer que é isso, que é aquilo. Então, em nenhum momento ele está dizendo que você tem que ser permanentemente essa fortaleza, porque isso não existe. O que ele está querendo dizer é que, independente do que vier, não perca a tua coragem, não perca a sua esperança e mantenha naquilo que você puder a sua alegria. Essas são 3 das virtudes que nesse trecho Jesus, veja bem, gente, Jesus está indicando essas virtudes para que a gente consiga. Porque tem uma outra virtude chamada justiça, que essa muito de nós, a maioria, pelo menos eu me coloco nesse grupo, ainda tem muita dificuldade. Ser justo não é fácil. Ser justo é você abrir mão de um ganho direto, porque não é certo que você tenha aquele ganho. Ser justo é você reconhecer quando você erra, mesmo sabendo que a sua imagem pode não ficar das melhores com aquele grupo, com aquela pessoa. Ser justo é entender que aquele caminho, por mais rápido que seja, ele não é o melhor para o próximo. Então eu vou tomar um outro caminho, porque eu não deveria ter feito daquela forma. A justiça para a gente ainda é muito difícil, apesar da gente estar buscando e tentando. Mas a alegria, a coragem e a esperança devem ser esses traços. E é em cima delas que a gente se sustenta para que nos momentos onde nós falharmos, a gente não deixe de tentar entender a transformação que o nosso erro pode dar. Nós ainda temos uma cultura que ela não permite o erro, ela não entende o erro como uma evolução. Ela não entende o erro como uma forma de aprender a não fazer. A gente julga o próximo e a gente cobra da gente mesmo. Claro que você se sente mal quando uma coisa não sai como planejado. Mas se a gente pega o nosso talento, lá na parábola dos talentos, e com medo de perder aquele talento, a gente enterra, nós não vamos desenvolver. E só desenvolve quem arrisca, e só tem coragem quando você arrisca, e você só arrisca, então, no momento em que você decide se tornar vulnerável. Esse é até um tema que mereceria um espaço maior. Se eu não me torno vulnerável, ao pedir perdão para o outro, eu não sei como é que vai ser a reação do outro, mas esse é o justo, esse é o certo. Então eu vou lá e vou pedir, seja qual for a reação dele. Se eu não aceito que o erro pode ser parte do aprendizado, eu me mantenho fechado num ciclo, que são muitas vidas necessárias para que eu possa sair dali. Então ele está propondo que a alegria, a coragem, a esperança é uma forma de ser carta viva do evangelho. Que evangelho? Esse evangelho que o livro Boa Nova está demonstrando. Porque enquanto nós tivermos ali no evangelho a moda Hugo, no evangelho a moda Y, no evangelho a moda X, a gente vai estar sendo carta viva de um evangelho que não é esse que Paulo de Tarso cita para a gente. E desculpa a grande sinceridade, mas acho que à noite, pelo menos a proposta é essa, é onde a maioria de nós está. A dificuldade que a gente tem de perdoar quem simplesmente nos ofende. E é isso mesmo, é dessa forma, é dessa dificuldade que esse trecho fala, porque os apóstolos, eles perguntam se eu tenho que ser forte o tempo inteiro. Jesus fala, não, eu não estou aqui para exigir a verdade, não está aqui para exigir de você uma fortaleza permanente. Ele está aqui para pedir a sua transformação. Então, se antes eu era 1 e amanhã eu passo a ser 2, está ótimo. Mesmo que meu objetivo seja um 100, mas eu já sou 2. Essa transformação, fruto da minha reflexão, já vale e vale muito. Mas eu tenho ainda um capítulo 9 aqui, para a gente citar como exemplo, que Jesus fala, e diálogos impressionantes, gente. Eu vou realmente fazer muita propaganda do livro Boa Nova. Se não leu, procura esse livro. Se já leu, lê de novo. Né? Agora, talvez, a gente com a cabeça de hoje vai entender de forma melhor. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, olha como termina esse trecho. É possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Quantos de nós consegue pelo menos cogitar, só cogitar, gente, a possibilidade de que tudo que a gente reclama no outro pode ser que a gente faça com o outro? Será que a gente considera? Será que a gente minimamente traz isso para a nossa consciência? Será que a gente reflete? Isso, a gente se ocupa desse fato? Será que aquilo que eu mais critico nas pessoas, a raiva que eu tenho de alguém
por aquilo que alguém fez, a incompreensão e a intolerância com o jeito daquela pessoa, a falta de indulgência com o jeito daquela pessoa, será que eu não sou exatamente assim com o outro? E quem está falando isso é Jesus nos seus diálogos mais comuns ali do dia a dia. Se nos labores da vida de um companheiro, um companheiro nos parece insuportável, olha o trecho utilizado. Isso aqui não é erro de tradução, tá? Isso aqui é da obra original. É possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Aí a gente para lembrar tudo que a gente acha ruim do outro, como que a gente julga as pessoas, como que a gente não aceita. E aí você para pensar. Talvez eu seja exatamente dessa forma como o próximo. Isso traz uma carga de reflexão que vai fazer a gente rever a nossa relação com o Evangelho. Mas eu tenho aqui ainda um capítulo 12. Na hora de fazer a seleção foi assim, dificílimo, porque eu tive que selecionar das coisas grandiosas o que eu traria para cá. Então, a perda. Mas ainda assim, a gente tem um ganho, ainda que seja essa pouca leitura. Jesus fala para Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio como ato de dar a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. É isso mesmo. Sentir afeição por um amigo, por um querido, já é um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daquele a quem amamos, olha a conclusão de Jesus. Tem uma narrativa muito bem construída aqui. Deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos concede os propósitos mais puros. Vamos lembrar da nossa convivência dentro de casa? Vamos lembrar da nossa convivência dentro da casa espírita? Como é que a gente age quando o outro não entende a gente? Sabe, ali nos trabalhos de nossa casa, acredito que a maioria de nós aqui assistindo seja espírita, a palestra, boa parte está sendo dedicada aos que frequentam a casa espírita, né? Como será que a gente reage quando alguém dentro da nossa convivência ali da casa espírita não nos entende? Será que a gente fala, esse ser ainda precisa de tempo, apesar dele não ter entendido, e eu vou ser indulgente com o erro dele? Ou eu fico com muita raiva, finjo que não estou com raiva e começo a bombardeá-lo indiretamente? Com críticas veladas, eu falo com um, eu falo com o outro. Eu não aceito que alguém possa pensar diferente de mim. E eu começo a tornar a vida daquela pessoa muito difícil. Ou, se eu não levo aquilo para a vida da pessoa ser difícil, dentro de mim, eu crio um turbilhão de sentimentos extremamente pesados. Esse é o evangelho do qual Paulo de Tarso convida que a gente seja carta viva. Que ele fala, devemos nos lembrar que a sagrada compreensão de Deus tem que estar acima da compreensão de um amigo, ainda que a gente espere. E ele fala que, realmente, a maior de todas as coisas aqui para a gente, nesse contexto, é a recompensa de um amigo que nos entende. Entretanto, quando isso não acontece, será que a gente se revolta com a não recompensa? Como será que a gente age? Como será que a gente faz? E aqui, gente, uma outra coisa, já faltam 10 minutos para o nosso término. Uma outra coisa, num diálogo dos mais conhecidos, agora do capítulo 13, Jesus fala, mulher, onde estão os teus juízes? A mulher adúltera trazida para ele como forma de testar. Vamos ver como é esse Jesus. Eu peguei aqui uma mulher em adultério. Interessante que eles não levam um homem no adultério, né? Pegam só a mulher. Isso é um outro papo, mas isso reflete a dificuldade, o julgamento que as mulheres têm, né? E como isso deve ser mudado na sociedade, mas é só a mulher levada para lá. E aí, então, ele pergunta, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que é aquele famoso momento onde quem não tiver pecado atira a primeira pedra. João, olha que interessante isso. Esse livro Boa Nova a gente tem que ler. João se aproxima e interroga. João, gente. Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? João teve a coragem de fazer essa pergunta. Eu acho interessantíssimo isso. Jesus fixou o olhar no discípulo de forma calma e bondosa, Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu imagino.
E ele começa a responder numa resposta gigante. Eu trouxe aqui um pequeno trecho. Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ou seja, João, você sabe do que ela tá, o que ela passou? Você tem noção? Quem é você, João, para julgar essa pessoa? Ele continua, ainda de forma mais surpreendente e interessante. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Ou seja, por fora é bonito, mas por dentro nada tem de valor. A hipocrisia costuma campear impune. É esse o evangelho que Paulo de Tarso convida para sermos cartas vivas. Será que a gente está julgando o outro quando ele erra? Será que a gente julga o outro quando ele não consegue? E aí, gente, essa resposta é íntima, então tem que ser sincero, né? Não adianta muita gente enganar a gente mesmo, não vai ter que reencarnar muitas vezes, então é melhor a gente admitir logo para poder tratar, né? Porque enquanto eu não reconheço um problema e me frustro com ser aqui, enquanto eu não canso de ser daquele jeito que eu sou, eu não vou mudar, eu vou ficar muito tempo ali. Então ele fala, João, você sabe do que ela passou? Quem é você para julgar? Cadê? E aí você vai no Livro dos Espíritos, né? O que é a caridade, segundo eu entendia Jesus? É a pergunta de Kardec. Eles respondem perdão, indulgência e benevolência. É praticamente o resumo que os Espíritos tiveram para que a gente entenda qual é a boa nova. Aqui, carta viva é essa que Paulo de Tarso convoca. Perdão, indulgência e benevolência. Isso são formas de traduzirmos de maneira sucinta toda a grandiosidade disso que a gente lê em alguns trechos aqui. Essa é uma reflexão. Já partindo aqui para o nosso encerramento, tem que tomar cuidado, a hora passou e eu não vi. Mas como que nós somos ainda, gente? Vamos pensar aqui como é que é as características que ainda a gente traz muito. Eu costumo dizer que a gente é muito criança espiritual. Nós somos feito crianças pirracentas que ainda esperneiam ao menor sinal de estarmos contrariados. Primeiro, a gente não aceita opinião diferente. Nós não aceitamos opinião diferente. Se alguém pensa diferente da gente, essa pessoa está errada. Nós não sabemos conviver com uma visão contrária. E aí, provavelmente, essa pessoa vai se tornar um adversário nosso, velado ou não. Outra, nós temos um melindre em excesso. Um melindre em excesso. Nós temos um vitimismo, que é um negócio assim, é absurdo a maneira como tudo no mundo nos causa mal e como nós somos uma grande vítima de todas as coisas, falta da compreensão desses trechos que a gente leu anteriormente. E a gente, uma vez entendendo que nós fomos magoados, a gente se acha no direito de infernizar a própria encarnação. Porque nesse momento a gente se torna bem pirracento, nesse momento a gente se torna uma pessoa insuportável e se acha no direito de vibrar negativamente pelos outros. Então, esse melindre em excesso, essa coisa desmedida, né? A gente é muito facilmente magoável. Né? O pouco que se faz para a gente é suficiente para que a gente se ache no direito de ficar com muita raiva e aquilo virar um problema de anos. Né? A outra, nós temos muita inveja e ciúme de quem faz alguma coisa melhor do que a gente. Você está ali no trabalho espírita, vou citar isso. Aí chega uma pessoa e vem fazer aquele trabalho. Quando você percebe que ela fez aquilo melhor do que você, ao invés de você achar aquilo bom e parabenizar, você começa a achar ruim. E você tem inveja daquele ato. Por que não reconhecer o trabalho do próximo? Por que não parabenizar e ir lá e aprender? Olha como seria mais fácil. A gente se agarra no problema, quando na verdade seria mais fácil. Nossa, você fez bem melhor do que eu. E aí a gente começa todo um clima, movimenta as pessoas, vai falar mal de um, fala mal de outro, e vai lá que achar ruim daquela pessoa. Para quê? Nós temos a vaidade do pouco que nós fazemos, não reconhecemos a grandeza do que um amigo traz, porque fez um pouco melhor do que a gente. Não é nem que seja uma coisa extraordinária, foi um pouco melhor. Né? Esse medo absurdo de admitir que errou. Por quê? Por que a gente não tem uma facilidade de dizer, olha, realmente, nossa, não fiz bem, não. Não estava legal aquilo que eu fiz? Olha, realmente, eu vou mudar. Né? Fora essa cultura do julgamento, né? Se chega alguém na nossa casa espírita
que tem uma roupa diferente, que usa tatuagem, que a gente a maioria de nós acha ruim aquilo, sabe? Se a gente encontra um casal de 2 homens criando uma criança, para a gente ali há um pecado em andamento. Será? Será que é isso mesmo? Quando alguém erra, porque não conseguiu, porque nós somos João quando alguém erra, né? Jesus, por que você não condenou aquela pessoa? Porque a gente tem muita energia para cobrar quando os outros estão errados. É a cultura do julgamento. Vamos lembrar quando isso acontecer com a gente, que Jesus fala: você sabe o que essa pessoa passou? Será que você sabe mesmo? Né? Porque, no geral, gente, eu estou caminhando para o final, já que nós estamos aqui já caminhando, né, para o nosso encerramento. No geral, nós estamos aqui falando de que a gente ainda vive muito na cultura, olha o que eu vou falar é importante, apesar de ser curto. Nós vivemos muito ligados à cultura da salvação e pouco ligados à cultura da evolução. Tem diferença. Tá? O Espiritismo traz para a gente uma visão cristã de evolução, de reencarnações sucessivas numa melhora. A cultura da salvação ainda está ligada a uma única vida, aonde eu preciso de um salvador, ou seja, eu sou passivo na vida. Jesus vem, morre na cruz por mim e me salva. Olha como é fácil não encarar os meus problemas. A proposta é outra. A proposta é que você encare a sua vida como protagonista dela. Porque quem faz a sua evolução não é Jesus, é você. A cultura é de evolução. Então a gente tem que sair dessa coisa que eu estou esperando um salvador, eu estou esperando um dirigente de reunião mediúnica, tá? Eu espero um presidente de casa espírita, eu espero um palestrante, eu espero alguém me dar a diretriz, porque eu não sei para onde eu vou. Em que momento nós vamos assumir a responsabilidade da nossa própria vida? É a gente largar a cultura da salvação e aceitar a cultura da evolução. Na cultura da evolução, nós somos o protagonista. Não tem ninguém que é responsabilizado pela nossa evolução. Só que a gente viveu muitas encarnações na salvação. Nós temos que ressignificar. Por isso eu fiz a pergunta. Qual o sentido a gente dá para o evangelho? Porque talvez a gente está com um sentido completamente equivocado e está vivendo bem. Por último, gente, eu vou falar de forma muito breve sobre virtude. Esse é um tema interessantíssimo. Assim. Virtude é um tema que traz uma... Virtude traz uma grandeza gigante, mas eu vou trazer aqui a visão sobre os estoicos. Os estoicos, eles são de uma corrente filosófica, há muitos anos atrás, lá bem antigamente na Grécia, né, naquela nascente da filosofia. E aí você pergunta, por que você está citando filosofia na palestra? Porque o Espiritismo tem ciência, filosofia e religião. Eu ouso dizer que a falta de filosofia e religião faz com que nós nos tornemos pessoas fanáticas e pouco compreendidas da profundidade do que deve ser o Evangelho. Então, eu vou citar aqui esses filósofos que falavam muito de virtude. Ele fala o seguinte: a nossa natureza nos conduz à virtude. A natureza humana, ela é de você conseguir domar as suas paixões, o seu ciúme, a sua raiva, a sua inveja. A natureza humana nos conduz a isso, que é a construção dessas virtudes. Entretanto, para isso é preciso que haja um esforço de nossa parte. Mas a natureza, essa é a reflexão desse povo, nos conduz diretamente para a construção de virtudes. E eles falam o seguinte: a virtude é uma disposição de acordo com a nossa natureza e a do todo. E a gente pode chamar aqui de Deus, da essência divina, o nome que nós quisermos dar. A harmonia da nossa natureza com o próprio Criador, com o próprio Deus, é a disposição que nós temos para caminharmos na virtude. E não pelo temor do castigo ou pela esperança da recompensa. A gente deveria, enquanto agrupamentos que também se intitula como religiosos, entender que não se constrói virtude no temor do castigo ou na esperança de recompensa. A virtude reside no fato de querer ser uma pessoa melhor, porque a minha natureza é a evolução. E não porque eu tenho medo de depois de eu morrer ir para um umbral. Como é que a gente que é espírita significa a reencarnação? Qual o sentido que a gente dá para reencarnar? Na maioria de nós é o medo. Sei lá, né? Vai que na próxima vida eu tenho que vir com essa pessoa de novo, então não quero mais isso, vou tentar me melhorar. Eles entendem que não se cria virtude no medo. O que se cria é uma falsa sensação de fazer a virtude. Muito menos pela esperança da recompensa.
Eu vou fazer esse trabalho porque, afinal, toda uma vida dedicada a um trabalho espírita vai me dar, naturalmente, uma vida melhor no mundo espiritual. A gente não pensa isso diretamente, tá? Se a gente entender, mas eu não penso isso não. Mas como que a religião funciona? Nós funcionamos no medo, gente. A maioria das vezes a gente está funcionando no medo de depois da vida se dar mal, no medo disso, no medo daquilo, então na esperança da recompensa. A felicidade reside na virtude, essa é uma frase desses estoicos, extremamente interessante. Isso aqui é um convite à reflexão, gente, a conhecer um povo, uma sociedade que fala com muita profundidade sobre o tema virtude e fala com muita profundidade sobre como nós deveríamos tomar as nossas paixões, e aí você vê uma conexão absurda com o próprio espiritismo, né? O Fred Pifano fez uma palestra cujo tema tinha o nome dos estoicos, né? Viver com estoicismo, está aqui no nosso canal do YouTube. Achei muito interessante que ele trouxe esse povo, né? Eu estou trazendo aqui mais uma vez. Então ele está dizendo o seguinte: para que eu possa desenvolver virtudes, como que eu vou ser uma carta viva do Evangelho? Desenvolvendo virtudes. Só que a minha virtude ela tem que vir de uma relação natural que eu tenho com o meu crescimento. Então, é a cultura da evolução, não é a cultura da salvação. Eu não estou esperando alguém vir me salvar. Até porque, se alguém tiver que vir me salvar, é porque eu estou perdido. Nós não estamos perdidos, nós estamos num planeta sendo conduzidos por um Cristo chamado Jesus. Não tem ninguém perdido aqui, gente, para ser salvo. Nós somos um povo em evolução. Aqui no trecho do 20, na lição 25 do livro Fonte Viva, Emmanuel fala: olha a boa parte que você faz. Olha aquilo que você já consegue fazer. E tenha certeza de que isso já é muita coisa. Eu estou querendo dizer o seguinte: não é no medo, não é na esperança da recompensa que nós vamos desenvolver as virtudes que Paulo tanto nos convoca. Vou usar esse termo, convocação. Mas é sim na compreensão, numa mente tranquila, na busca e na compreensão de que tudo que existe, existe para a minha evolução, e de que a felicidade reside na virtude. É lá, é na virtude que eu vou conseguir cada vez mais ser um ser mais feliz. E aqui, como citado anteriormente, a coragem, a alegria são parte dessas virtudes tão importantes que Jesus deixa para a gente. Nós estamos chegando ao nosso final. Eu vou deixar aqui propositalmente uma pergunta na tela. Como você gostaria de ser lembrado? Ou seja, após uma vida, como você gostaria de ser lembrado? E essa pergunta ela tem o seguinte objetivo: se alguma coisa estiver fora do lugar, dá tempo de corrigir. Porque a gente ainda está aqui nessa encarnação, que apesar de ser só mais uma, em meio a tantas outras que nós temos, ela é importante, ela é o nosso presente, ela é aonde nós devemos nos concentrar. Chegamos ao final, estamos aqui praticamente em cima da hora, passamos um pouquinho da previsão de encerrar às 21, mas a mensagem de hoje é: não adianta querer ser carta viva se eu não entendo o que é o Evangelho. E a compreensão do Evangelho é de humildade e de perdão. E essa humildade e o perdão, eles somente são construídos a partir da virtude, e a virtude não se constrói com medo, a virtude não se constrói com esperança numa recompensa. A virtude se constrói na consciência que eu tenho, como espírito, de que eu estou em evolução e todas as coisas que me acontecem, elas são para me mostrar aquilo que eu deveria melhorar. Uma boa noite a vocês, obrigado pela companhia, espero que essa reflexão possa nos fazer pensar um pouco